Vamos lá, pessoal. Live com professor e árbitro André Bastos, da equipe Nova União. Vamos começar já já. Você que está aparecendo aí para assistir o replay. Já já a gente vai começar. E pessoal que não teve chance de dar uma olhada no meu canal do YouTube, dá uma olhada lá. Gustavo Dantas, várias entrevistas legais. André Bastos já está na área. Vou adicionar rapidinho aqui. E vamos embora, vamos bater esse papo. E para quem de repente tem Spotify, blindada, o podcast também está no Spotify, YouTube e Spotify, dá uma olhada lá e todas as outras plataformas de podcast. E vamos que vamos. Ossa! Ossa! Como é que Tava você tá? convidando a galera aí pra live. Tudo tranquilo, meu amigo. Graças a Deus. Caminhando aí dentro do possível, né? Isso Fazendo do aí. jeito que dá. Eu vi aí que você fez um curso de arbitragem, né? Online. Foi um simpósio, né, de regras. Eu chamo de simpósio porque a ideia não é... Eu não passo a regra, né, toda pra galera. Eu abro para debate as diferenças nas regras das federações que tem aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. A gente tem muitas federações diferentes que fazem campeonato, né, fazem evento. E cada uma tem uma característica de regra diferente, né? E eu sou coordenador de arbitragem de uma federação que tem uma regra que é bem diferente da IBJJF, que não tem vantagem. E aí sempre recebi muitas perguntas sobre dúvida, né? E eu vejo sempre que a maioria das dúvidas é sobre, na verdade, a diferença entre a visão que o professor tem e a visão que é passada para a gente enquanto árbitro interpretar cada situação. Tá. Muitos professores se prendem naquilo ainda de pô, mas eu acho que é isso, eu acho que deveria ser isso. Como eu tenho minha opinião, você tem a sua opinião, e que Exato. na hora da competição ali, infelizmente, isso não importa muito, né? O que importa é o que a federação dá como diretriz ali. E aí eu criei esse simpósio, usei esse nome porque acho que abre mais essa chance do debate para poder falar dessa diferença, explicar os conceitos e tal. Foi bem legal mesmo. Eu fiz um Maneiro. presencial um pouquinho antes da pandemia, que eu fiz antes de viajar para levar minha filha lá no Canadá, e fiz esse agora online. Já estou preparando mais um agora para o próximo mês. A galera gostou Show. bastante. Maneiro. Cara, então faz o seguinte, dá só um resuminho aí do teu início no jiu-jitsu e aí a gente vai falar da sua carreira como competidor e as diferentes fases. E aí depois a gente pode falar até um pouquinho mais de arbitragem também, mas vamos lá. Perfeito. Eu comecei no jiu-jitsu em fevereiro de 86. Eu tinha 5 para 6 anos. E meus pais me colocaram, me levaram. Meu pai não é da área, meu pai já foi jogador de futebol, mas ele sempre gostou muito da parte de artes marciais. E aí eu comecei a treinar bem novinho. A academia que eu comecei era bem pequena, só tinha eu e mais um aluno, mais 2 alunos. E ali no bairro que eu morava mesmo, Vila Valqueire. A partir dali, a academia mudou, eu virei equipe arte livre. Em 93 eu comecei a treinar com o Del. Em 95 a gente virou Nova União, né? E eu peguei a faixa preta com o Del em 2001. E é isso. Eu tenho uma história que é curiosa, que eu não queria viver do jiu-jitsu, né? O Bruno, que tu conversa tanto com o Bruno sabe, o Bruno sempre teve isso como definido, né? De querer viver do jiu-jitsu, sempre falou, e foi muito legal, porque ele seguiu e foi muito bem sucedido nisso. E eu não, eu falava que não queria viver do jiu-jitsu. Eu, a princípio, queria jogar bola, eu era viciado em futebol. O Bruno, a gente até teve bastante discussões em cima disso, porque eu jogava campeonato de futebol e lutava campeonato de jiu-jitsu no mesmo final de semana, de tão viciado que eu era. E ele já me cobrava uma postura mais profissional. E eu comecei uma faculdade de paisagismo no FRJ, bem novinho. Passei com 17 anos, 17 para 18 anos. E eu achava que não ia viver daquilo mesmo. Mas aí a faculdade demandava bastante grana, né? Apesar de ser federal, tinha dinheiro de material, de passagem, era integral.
E aí eu tinha que começar, meus pais não tinham mais condições de me ajudar nessa época. E eu comecei a dar aula para poder ter alguma fonte de renda, né? Eu não parar de treinar e aproveitar dar aula e treinar junto. E a partir Uhum. dali me descobri como professor, cara. E Legal. hoje em dia tudo que eu faço tem a ver com jiu-jitsu. Minha vida é o jiu-jitsu hoje em dia. E qual foi a tua primeira memória, assim, competindo? Minha primeira memória competindo foi um campeonato foi final de 86. Eu tenho uma lembrança que é que meu professor exigia bastante da gente higiene, cortar as unhas, e eu Legal. saí da luta todo lanhado. Eu ganhei minha primeira medalha em 87, de prata em 80, só fui ganhar minha primeira medalha de ouro em 88 só. Na época tinham bem menos campeonatos também, né? Maneiro. E, cara, vamos falar aí da tua carreira aí de faixa azul a faixa marrom. Eu sempre gosto de perguntar muito, que é uma fase de um aprendizado muito grande. Você competiu bastante também nessas faixas. E o que você acha, assim, um dos maiores aprendizados que você teve? Pode ser com treino, pode ser com competição. O que você acha nessa fase? Eu acho que essa fase, na verdade, foi que me formou como pessoa, né? De azul a marrom eu tive uma carreira muito, muito, muito bem sucedida mesmo. Eu até 15 anos, eu era pesadíssimo, né? Quando eu virei juvenil, que eu comecei a lutar com categoria com limite de peso. E a partir de juvenil eu comecei a ganhar quase tudo. De azul eu nem lembro, não lembro de derrotas de azul. De roxo eu tenho uma derrota que foi no brasileiro. Depois que eu ganhei o Mundial eu quis me dedicar aos estudos. Mas de azul eu ganhei bastante coisa. Juvenil no primeiro ano, 16 anos. No ano de 17 eu só lutei de adulto, porque era uma prática comum, né, que a gente tinha, e o Mundial não tinha juvenil. Na época foi o Mundial de 97. E eu perdi a final do Mundial, fiz 8 lutas, perdi a final para o Gilberto Paesler, final do azul pena. Aí no final do ano eu peguei a roxa, já com 17 ainda, e com 18 de roxa eu ganhei Mundial, ganhei um brasileiro da Superliga, que foi antes. Aí de marrom, eu fiquei 3 anos na marrom, que foi quando eu operei meus 2 joelhos já também. Em 99 e em 2000 eu tirei os meniscos. Já com 19, com 20 anos eu já tirei os meniscos todos. Não tenho mais desde essa época. Mas eu ainda fui de marrom, eu fui terceiro lugar em 2000 e vice-campeão em 2001. Aí final de 2001 eu peguei a preta. Mas ganhei brasileiro esses anos, 2000, 2001. As faixas Legal. coloridas todas eu ganhei brasileiro da CBJJ. E você se sentia, assim, você olhando para trás, você sentia que competia, se sentia bem competindo, conseguia soltar teu jogo legal? Como você acha olhando assim as suas performances antigas? Eu sempre gostei, né, cara, da competição. E eu acho que o jiu-jitsu ele me transformou muito nesse sentido. Quando eu era criança, eu era um menino bem gordinho e na escola eu era sempre o menor da turma e o mais novo. Mais novo, menor e gordinho. Então, essa história, se fosse hoje em dia, eu teria sofrido bastante bullying. Mas na nossa época não tinha isso. E eu tive entre 13 e 15 anos, eu perdi 5 vezes para o mesmo atleta. E essas coisas todas foram me moldando. Quando eu comecei com 16, que eu comecei a emagrecer, comecei a ficar com o corpo definido, com 18, com o Mundial que eu ganhei, eu tinha 5% de gordura no corpo. Era um peso-pena muito forte. E com a vaidade lá em cima também, acho que era o meu maior defeito na época. Mas eu gostava muito da competição porque ela me ajudou a me transformar muito. E eu sempre tive uma cabeça muito boa para lutar, cara, muito boa. Eu sempre gostei das lutas mais importantes. Eu preferia lutar contra o cara que era o cara de nome do que contra um cara desconhecido. E nessa época, você até perguntou dos treinos, não, outra pergunta, os treinos fizeram muita diferença, porque foi quando teve a junção do Del com o Dedé e virou Nova União, e a gente começou a treinar lá no Chiqueirinho, e eu ia treinar lá de faixa azul e via vários caras já fenômenos, como o Shaolin, por exemplo. O Léo eu treinei a vida toda, absurdo o que o Léo fazia, mas conheci outros caras, né? Era muita gente boa treinando no mesmo espaço. Eu lembro com o Shaolin, eu e o meu primo Ricardo, a gente era da mesma categoria que ele, mais ou menos de peso,
E por mais que a gente fosse faixa azul, a gente fazia treinos relativamente duros, né, dentro do possível. E ele treinava com a gente 3 vezes cada treino. E eu gostava desses treinos. Eu sempre gostei desses treinos. E isso me ajudou muito a ter uma cabeça boa para lutar. Eu, na competição, cara, eu podia estar do jeito que fosse, que eu achava, podia lutar contra quem fosse que eu achava que ia ganhar. Na hora da luta ali, pra mim, eu ia ganhar daquele cara ali. Isso eu acho que sempre me ajudou bastante. Legal. E, pô, quando você olha assim, qual foi uma das suas melhores performances que você sentiu super bem, fluiu, tudo encaixou? Foi treino, performance, o que você acha? Acho que o Mundial que eu ganhei de roxa foi assim, foi o campeonato mais perfeito, assim, um dos campeonatos mais perfeitos. Acho que posso botar 2. Esse Mundial de 98, que eu tomei uma vantagem, que foi do Edson Diniz na terceira luta, mas o resto eu não tomei ponto nem nada, foi uma performance incrível. E eu lembro que, assim, que eu me lembre de verdade, foi o único campeonato que eu lutei ano inteiro mesmo, sabe? Sempre eu tive um histórico de lesão muito grande. Eu não conheço ninguém que tenha se machucado mais do que eu. O Bruno me chamava até de homem de vidro, porque era impressionante, cara. Impressionante. Estava sempre forte, bem treinado e machucava alguma coisa. E o europeu de 2015, cara, teve uma história também de superação legal, mas as lutas em si que eu ganhei, era de Master já, foi o meu último ano de Master 1, mas eu ganhei bem, ganhei do Vitor Bonfim na final, fiz 4 lutas muito boas, assim, performance foi impressionante também, esse europeu de 2015. Essas duas eu considero, acho que, as minhas melhores performances em competição. E como é que foi a tua transição da marrom para preta ali? Você diminuiu a competição por causa da faculdade? Você deu para conciliar? Não, Como é que foi? deu para conciliar, porque na verdade o meu auge na faculdade foi na minha faixa da roxa para marrom mesmo. A gente teve um problema, né? Eu peguei a preta na divisão do Na época boicote do da Nova racha, União, né? na época do racha. E aí eu lutei a CBJJ até 2001, aí fui vice-mundial, mas ganhei brasileiro de equipes, inclusive decidindo a luta final contra a Barra Grace. Foi um campeonato fantástico, um campeonato que foi lá em Belo Horizonte. A equipe de leve era eu e Ricardo de marrom. E aí tinha Shaolin, Feijão, Léo Santos, Robinho e Alex Oliveira já de preta. Eram 7 na equipe. E eu lutei todas as rodadas e na final eu era o quinto. E decidi contra a Barra Grace, que na época era a nossa maior rival. Ganhei de um faixa preta na final. Foi bem legal. Só que aí, no final de 2001, eu peguei a preta. Em outubro de 2001, eu peguei a preta. E aí a gente só foi lutar... E eu só fui lutar de novo na CBJJ, eu particularmente em 2009. Então, eu tive muito boas performances na CBJJO e em outros eventos que tiveram. Eu ganhei de caras importantes. Uma vez eu falei isso, até a galera interpretou mal, mas eu falei que eu achava que eu tinha boas perspectivas de bons resultados na CBJJ, porque na IBJJF, porque eu ganhei de caras, por exemplo, eu lutei com o Daniel Moraes em 2005, ele tinha acabado de ser bicampeão mundial no Preta Leve, eu ganhei dele bem, fiz uma luta muito boa com ele, ganhei dele bem. Eu ganhei do Fifo, ganhei do Davi Ramos, mas tudo na CBJJO. E infelizmente não tem tanto reconhecimento, ainda mais pra galera de fora, né? É. Aí essa transição foi um pouco... Acabou sendo um pouco prejudicial na minha carreira, mas em compensação Na também sua e de vários, né? de vários. Eu tenho certeza que a gente, dentro da Nova União, tinham vários atletas que poderiam ser Hall da Fama aí, assim, com boa possibilidade. Mas me ajudou nesse sentido da arbitragem, cara, porque a gente começou em 2012 os campeonatos da CBJJO e a gente teve que começar a trabalhar, né? Ajudar lá. Uhum. Isso me deu bastante maturidade também dentro do esporte e me ajudou bastante também como professor. Porque arbitrando a gente vê muita posição, vê muito jiu-jitsu o tempo todo. É. E aí me fortaleceu bastante, me fez... O meu emocional ficou mais forte ainda, porque eu já usava bastante... Eu acho que o principal que eu consegui ajustar era a concentração, e arbitrando tem que ter mais ainda. E as lutas na CBJJO não tinham a fama que tem na IBJJF, mas valiam dinheiro. A faixa preta, a categoria valia 5 mil.
numa época que o real era bem valorizado. Então, tinha bastante responsabilidade ali. E aí me ajudou bastante também nesse sentido aí. Legal. E com relação à transição de adulto para master, ali que você já estava focando mais em dar aula, já estava mais focado em dar aula e arbitragem que competir? Eu tentava fazer tudo, na verdade. Durante essa transição eu fazia tudo, mas não estava tanto focado em treino, assim, no sentido de buscar treino como a gente fazia antigamente, né? Que era treinar sempre, juntar uma galera para treinar. Já ficou muito mais difícil, porque a galera foi dispersando, muito da galera que era da nossa época foi morando fora do país, foi abrindo academia em outro lugar, tendo suas responsabilidades, aí já tinha mais Exato. responsabilidade, eu já tinha a responsabilidade de ter que fazer, de ter que ter mesmo o meu salário para poder me sustentar. Então eu treinava com meus alunos. Desde muito tempo eu treino só com os meus alunos. Desde que eu comecei a dar aula de verdade em 2002, eu treino de verdade mesmo só com meus alunos. Durante um tempo a gente passava ainda umas 2 semanas em campos no meio do ano para ajustar, né, para ter o contato com o Del lá. O Del vinha também, passava um tempo com a gente, mas a maior parte do tempo era treinando com os alunos. A gente tinha uma vantagem, o Bruno e o Ricardo, que a gente sempre treinou junto, então sempre um ajudou muito o outro a evoluir. E aí, da transição de adulto para master, eu ainda insisti um pouco em lutar os dois. Tiveram uns 4, 5 campeonatos internacional de master, que era junto com o Rio Open, que eu lutei no adulto, no master. Ainda insisti um pouco no adulto, mas comecei a ter muitos resultados bons no master. Eu ganhei alguns brasileiros na CBJJ lutando no master. Tentei no adulto 2 vezes e não consegui. Porque também muito por causa dessa parte, eu acho que O os foco treinos, trocou, né, cara? o foco trocou e o nível de exigência também, né, aumentou. Exato, Cada vez exato. mais pessoas mais preparadas e a parte física evoluiu demais. E aí não deu para acompanhar tanto. Para fazer uma luta, dava para fazer uma luta dura com qualquer um, para fazer 6 lutas era mais difícil. Com certeza. Cara, quando eu falo assim, mente blindada, quem é um atleta que você já treinou que vem à sua mente? Assim, amigo teu, parceiro de treino? Cara, eu acho. Eu sempre admirei muito o Shaolin nesse sentido aí, cara. Eu achava. Porque eu vi ele muito compenetrado no treino, cara, fazendo muito o que tinha. Ele sempre cumpriu tudo que tinha para fazer no Exato. treino, né? Eu não conseguia ver ninguém chegando melhor preparado que ele para competir, porque era um talento já fora da curva, mas além disso fazia muito bem essa parte, né, de Muito treinamento, dedicado, né? muito dedicado. Então eu acho que ele era um cara que, para a mente, assim, para preparação, principalmente, eu achava ele muito bom. Sempre tentava, sempre olhava assim, tentava assim, porra, queria conseguir fazer igual esse cara. Legal. E agora nessa parte de arbitragem, né? Como é que de repente vamos falar de alguma luta assim que mentalmente foi muito difícil, né? De repente escolher algumas que a responsabilidade grande e que é como você falou, você gostava como atleta de pegar aquelas lutas grandes. Então acredito que como árbitro você também não deve correr disso, deve querer as lutas grandes também. Então qual foram umas lutas assim pesadas que você pegou para meu irmão? É uma É, grande, responsabilidade grande. tem uma coisa que eu falo hoje em dia eu formo árbitros, né, para a federação que eu sou coordenador, eu falo bastante para eles que a gente tem que trabalhar em todos os lugares que a gente trabalha do mesmo jeito. Isso pode ser um campeonato dentro da sua academia, pode ser um campeonato da IBJJF, porque isso te faz treinar para manter sempre o mesmo padrão. E eu sempre tive isso em relação à concentração, padrão de concentração bem alto. E eu tenho bastante isso, cara. Eu não consigo marcar. Eu lembro de. Teve um evento que foi em Brasília, que valia uma moto. E, e aí o absoluto tinha. Tiveram 2 lutas. Duas. Tiveram algumas lutas bem difíceis, mas eu lembro de 2 em específico. Uma foi Calazans e Bochecha e outra foi Lô e Bochecha. Foram 2 lutas bem difíceis, assim.
bem difíceis de marcar a pontuação, porque eram, principalmente a do Louco com Bochecha, foi movimentos muito explosivos, assim, e muita mudança de direção, que se perdesse um pouquinho o foco, já perdia tudo. Eu estava arbitrei de central, e eu arbitrei de central e eu tinha dois laterais que eu acho que não estavam entendendo nada que estava acontecendo, porque foi bem difícil mesmo. Eu tenho certeza que o que eu marcasse eles nem iam tirar. Então era como se eu estivesse até trabalhando, arbitrando meio que sozinho assim, né? E o tempo todo, eu lembro que teve uma hora que teve uma movimentação bem sinistra e assim, sem parar. Então não dava tempo nem de fazer a marcação. Eu tinha que esperar, né? Aquela parada que não dava para marcar antes, que eu tinha que esperar concluir a movimentação, e caiu do lado de fora. E aí todo mundo naquela expectativa, quando voltou no meio, eu dei a pontuação. A torcida, lógico, a torcida de quem se sentiu prejudicada reclamou. E os atletas olharam assim, mas deu combate. Eu acho que o Dabel já tinha uma credibilidade boa também e seguiu a luta, e graças a Deus depois eu expliquei, foi tudo legal. Eu tenho muito isso, eu gosto de explicar o meu ponto de vista, e eu sempre trabalho, ainda mais arbitrando, trabalho muito sério, muito sério. O pessoal me chama até de marrento, arbitrando principalmente, mas é porque eu não consigo ser de outra forma, porque eu acho que é a minha forma de me concentrar. Essa luta foi uma luta que eu acho que marcou bastante, que foi movimentada, bem movimentada. Eu não tinha tanto tempo ainda de arbitragem, mas consegui me sair legal. A partir dali, cara, eu acho que assim, eu sempre quis as melhores lutas também, eu acho legal. Eu acho que tem mais chance de eu aprender com o jiu-jitsu dos caras, melhores coisas para eu ver, coisas mais fáceis de julgar também, do que uma luta, às vezes, faixa azul, peso galo, que vai ter uma movimentação ali que pode te surpreender. Uma coisa que eu pensei, o Fabinho até botou aqui falando, sem contar que o Calazans é super educado, de você explicar tudo, né? De você querer se explicar, mas às vezes é melhor nem falar, né? Falar assim, meu irmão, vai dar merda se eu for lá falar, porque a pessoa de repente está muito alterada, né? Então tem vezes que é melhor nem falar, né? Pouquíssimas vezes eu passei por essa situação, Gustavo, graças a Deus. Graças a Deus. Sempre, a maioria das vezes, a galera me respeita bem. A galera respeita bastante pela história que eu construí como competidor também, né? O que eu acho errado, tá? Eu acho que é até natural, mas o respeito tem que ser pela pessoa, né? Mas muita gente me respeita bastante porque eu competi bastante coisa até há pouco tempo. Mas pouquíssimas vezes eu tive problema de falta, pouquíssimas vezes mesmo eu tive problema desses de falta de educação. Mas eu acho que é para levar em consideração, até porque você foi atleta, sabe da dificuldade do atleta, já ganhou quando merecia, já ganhou quando não merecia, já teve decisão a teu favor, ao contrário, e sabe que você tá ali, falei, meu irmão, não tô aqui para prejudicar ninguém, né? Tô aqui já para me senti fazer, prejudicado várias vezes. Normal. Então, acho que o principal, o cara é dormir tranquilo, né? É isso aí. Isso aí. Não tem Isso, outra coisa. graças a Deus eu levo comigo e tenho bastante tranquilidade nisso aí. Teve um Mundial que, desculpa até te cortar, teve um Mundial, acho que foi agora, 2018. Foi 2018, um Mundial que eu arbitrei uma luta do Tarsis e eu desclassifiquei ele por conta de uma situação de cruzada de perna que, na verdade, ele não sabia que ia gerar desclassificação para ele. Ele cruzou a perna, mas ficou só segurando a calça, não forçou o joelho. E, na época, bastava se tivesse segurando a perna, era considerado pé preso, e a perna estava cruzada. Eu ainda fiquei em cima ali, olhando bastante para ele ver que eu estava em cima do lance, ele não descruzou, eu fui para a luta e desclassifiquei ele. Ele questionou bastante, com muita educação, ele falou, pô, André, a gente já lutou, faz isso comigo, não sei o quê. Pô, eu falei, olha, Gustavo, Tarso, eu já te expliquei, mas o coordenador tá vindo aí, ele vai te explicar melhor e tal. Então, assim, até com os atletas mais renomados, eu nunca tive, nem lembro, assim, de um problema grave que eu tenha tido, não. Uhum. Ainda bem. Tinha uma pergunta do Anderson aqui, se você já tinha sido agredido por algum atleta, alguma coisa. Não. E, cara, qual você acredita que seja um dos maiores erros com relação aos professores, né, que estão ali, estão incentivando, querem melhor para o atleta, além da, de repente, a falta de informação, de estar gritando por algo que
de repente é errado e ele não sabe nem que está errado, né? Mas quais são um dos principais erros com os professores com relação a isso, a arbitragem, quando está ali ajudando o aluno? O principal é a falta de informação, não tem jeito. Algumas informações são de difícil acesso mesmo, até foi uma ideia de criar o simpósio em cima disso, mas outras, a maior parte é uma não busca do professor mesmo. Mas uma coisa que eu identifico bastante, cara, que eu acho que os professores deviam melhorar é o controle das emoções dele. Eu acho que muitas vezes a gente até brinca com alguns amigos nossos, professores, dizendo que quando eles estão na arquibancada, os alunos deles não perdem de jeito nenhum. Quando eles enxergam a luta de alguém que não é aluno deles, eles conseguem ter a clareza. Quando é aluno deles, eles não conseguem ter essa clareza. Isso vem muito da emoção. Professores da minha associação, por exemplo, eu cobro bastante isso, porque às vezes o professor ele ultrapassa tanto o limite da emoção que ele acaba atrapalhando o próprio atleta. Uhum. Ele passa essa emoção, às vezes passa uma ansiedade para o atleta, passa uma coisa que, ao invés de passar uma tranquilidade, uma coisa que devia ser de maior clareza. Eu acho que esse controle da emoção eu identifico como que acho que os professores podiam melhorar nesse sentido. Uhum. O Fabinho botou aqui, o pior professor querer ganhar no grito. Isso tem bastante. Aí como é que você lidar com isso? Porque é complicado, ainda mais tipo assim, tá aquela decisão, daqui a pouco cria uma birra com alguém, alguma coisa assim. Como é que é isso? O cara que você sabe, pô, meu irmão, esse cara tá sempre gritando, sempre querendo ganhar no grito. Como é que você consegue lidar com isso, cara? Concentração, cara. Concentração. É manter a seriedade o tempo todo. Isso aí eu já tive alguns episódios, cara. Eu teve uma luta, no Mundial de 2018 teve uma luta na marrom, era um aluno do Mário Reis na roxa, faixa roxa. Era um aluno do Mário Reis contra um aluno dos Mendes. E uma luta bem difícil, que era uma luta peso-pena, dois atletas duríssimos. Eu estava fazendo sozinho, mas concentrado ali o tempo todo, concentrado. E quando no final da luta, eu marquei o atleta dos Mendes estava perdendo, conseguiu fazer uma pontuação que virou a luta. E o Mário Reis começou a pedir uma amarração do atleta dos Mendes, que nem deu tempo de concluir. E quando acabou a luta, o Mário Reis gritou muito, muito, muito mesmo, falando diretamente para mim. Acho que eu lembro até o que ele falou. Não lembro direito, mas falando que o atleta tinha se esforçado muito, que não merecia aquilo, não sei o quê. E eu mantive a postura, olhei para ele sério, com a mesma expressão que o árbitro, que o pessoal até meio que se assustou assim, mas mantive a postura e depois não tive problema nenhum. E no Mundial também do ano passado, nas finais, estava lutando do Trator contra o Lô, que o Trator dá uma cabeçada no Lô, foi na minha frente, eu estava de lateral, estava sentado, ele, não sei o que aconteceu com ele, mas ele tentou uma que não pegou e depois deu uma que pegou e bem na minha frente, eu levantei fazendo um gesto de classificação, o central estava bem perto, me acompanhou e o vídeo, tem os árbitros do vídeo, confirmaram a desclassificação. E aí no telão do ginásio, passou a primeira que o Trator errou e não passou a segunda. Quando passou a primeira que o Trator errou, a torcida já começou a reclamar e o Fábio Gurgel falou bastante. Menos, mantive, é só manter a tranquilidade. É aquilo, né, cara? Eu acho que se não for pelo fator emocional, dificilmente eu vou errar numa luta, porque eu pratico jiu-jitsu há mais de 30 anos, há 34 anos. Eu vejo jiu-jitsu todo dia, eu arbitro todo final de semana, fora a pandemia. Então, para eu errar alguma coisa ali, só se eu perder o controle emocional. E aí eu trabalho bastante isso, concentração o tempo todo. E eu não tenho muito problema com isso, não tenho mesmo. Uma coisa que o Rico falou interessante, assim, no Mundial, né? Ele falou, cara, imagina esses dias todos de Mundial, né? Vamos ser 4 ou 5, ou até brasileiro, essas coisas. Mas, cara, pega aí de 5 a 10 dos professores que mais gritam, reclamam, a galera, o nego sabe, a galera que é, né, mais ativa com isso. Aí você fala, você conta aí entre 5 a 10 atletas de cada um. Irmão, no final do dia,
é uma gritaria na tua cabeça. No final, você vai chegando sábado, domingo, você tá de saco cheio, sacou? Então, é essa hora que realmente o mental tem que ficar mais forte ainda, né? Eu falo isso para os meus amigos, né, árbitros, quando a gente está. Parece que eu ligo um modo automático ali, cara, de concentração, que nem o cansaço eu sinto, cara. Eu fico direto ali, eu já cansei de arbitrar aqui no Rio, campeonatos que são bem difíceis, porque tem muito atleta duro que não consegue viajar. Campeonato com 1.000 atletas para fazer o campeonato num dia só. E às vezes tem 3 campeonatos no mesmo dia aqui no Rio e falta árbitro. Eu falo para o coordenador, não, pode deixar que eu pegue essa área sozinho, até porque está precisando do dinheiro também. E mantenho a concentração ali, o nível máximo ali o tempo todo. Eu acho que eu consigo me sair bem com isso, graças a Deus. E no final do dia, só quando eu chego em casa, é que eu sinto cansaço. Só sinto quando acaba. Mas na hora ali, eu consigo bancar bem sem sentir, cara. Graças a Deus eu consigo ir. Mas eu acho que é muito isso. É uma concentração legal e muita experiência de competição. Muitas experiências ruins que a competição, assim, até meio traumatizante, né, quando eu era mais novo, que a competição me deu e que eu consigo lidar legal. Eu vejo isso porque eu consigo enxergar isso em diversos campos da vida, né, cara? Às vezes a gente tem um problema que talvez, às vezes eu estou dirigindo e vejo uma parada que acontece no carro lá na frente, assim, ó, e eu consigo enxergar, ih, caraca, deu um merda ali, não, calma, segurar e ter um discernimento do que fazer. Eu tenho certeza que o jiu-jitsu me ajudou muito nisso. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, vocês acham que a não unificação das regras, visto que há muitas federações, prejudica ou ajuda a difundir o jiu-jitsu de competição? Eu acho que nem prejudica e nem ajuda. Eu acho. Eu acho que é pertinente. Não sei se é por estar tão inserido nisso e tão acostumado, mas eu não vejo como prejudicial, não, cara. Eu acho legal, por exemplo, esses eventos que abrem com lutas casadas e tem uma regra específica deles. Eu acho interessante. Eu acho que abre cada vez mais espaço, na verdade, nesse sentido. Teve um tempo atrás que a gente, fazendo estudos sobre jiu-jitsu, né, cara? O jiu-jitsu era, não sei se ainda é, mas era a mídia esportiva mais procurada na internet, né? Segunda, só perdia para o futebol. Tinha passado todos os outros esportes. Cada vez mais adeptos, muito praticantes, não dá para dizer que está errado, né? Não. Tem uma pergunta do Oswaldo aqui. Quando os árbitros laterais não são do mesmo nível do central, a impressão que eu tenho é que o central desconsidera os laterais e arbitra como se estivesse só. E isso realmente eu já vi, não é vi, mas tive a impressão também. O que você acha? Eu não acho que na verdade, o central ele não tem como desconsiderar os laterais. E, na verdade, o que eu acho que acontece quando tem assim um central de nome, com um pouco mais de nome, um pouco mais antigo, uns laterais com um pouco menos de experiência, eu sinto que ainda que os laterais ficam meio travados de expressar a opinião deles. E acabam confiando muito no que o central tá marcando. Mas não tem como o central não lembro qual foi a palavra que o Oswaldo usou, desconsiderar os laterais. Não tem como desconsiderar, porque se eles marcarem, a gente tem que marcar também. Se os dois laterais marcarem uma coisa diferente do central, o central tem que acatar. Então, desconsiderar não tem como. Mas, assim, quando eu arbitro de central, eu arbitro como se eu não tivesse lateral, no sentido do meu julgamento. Por exemplo, eu não espero acontecer uma situação. Eu não dou uma olhadinha pro lateral, espero um pouquinho para ver se ele vai marcar. Eu considero tudo que eles marcam, assim, eu tenho que considerar, na verdade, porque se eles marcarem uma coisa diferente da minha, eu tenho que acatar. Mas eu arbitro como se eu estivesse sozinho, arbitrando sozinho. Deu de concentração ali total. Aí tem uma questão de posicionamento, para eu estar no... Tipo assim, eu estou olhando aqui, o meu campo de visão, eu consigo ver se o lateral fez algum movimento, que aí eu tenho que olhar para ver o que ele marcou e olhar para ver se o outro marcou também. Mas se eles marcarem, se os dois marcarem assim diferente, eu tenho que acatar. O Jean botou aqui, na verdade é o contrário, os laterais que deixam o central arbitrar sozinho. No Isso caso, acontece... o central ter muito mais peso que os outros. Isso acontece mais mesmo. Isso acontece mais. Isso ainda acontece sim.
A gente fala o tempo todo, já tem que se expressar. Se está ali é porque foi colocado ali para ajudar. Na verdade, a ideia de ter 3 árbitros é de ter um julgamento mais justo da luta, passar isso tanto para professor quanto para os atletas, dar mais segurança para os atletas, né? E aí, se eles sentirem que o lateral está ali e não tá expressando opinião, aí eles vão se sentir mais inseguros, né? Na arbitragem no geral, vamos dizer assim, de, sei lá, uns 5 anos para cá, quais foram as mudanças assim mais importantes que você fez que ajudou o trabalho do árbitro? Além do árbitro fazer o trabalho dele, estudando, se informando, aquilo tudo, lógico. Os RTPs da IBJJF antes dos campeonatos ajudou muito a galera a evoluir, porque sempre tem, antes dos maiores campeonatos, sempre tem uma reunião onde são passadas diretrizes para a gente e aí a gente, se conseguir ter um poder de concentração legal, se mantiver estudando, se mantiver treinando, é muito mais fácil de cumprir o trabalho ali, né, que tem que ser feito. Acho que essa foi a principal diferença, cara. Os RTPs ajudaram bastante a evoluir o nível da arbitragem. E o pessoal acha que... acho que hoje em dia acho que nem tanto, a gente já falou bastante disso, mas a gente estuda a regra diariamente, né, cara? A gente fala sobre regra o tempo todo, tem diversos grupos de arbitragem e tem sempre alguém mandando posição, mandando movimentação. Tem muita gente que fica criando vídeos, situações que a gente sabe até que vai ser muito difícil de acontecer na luta e que a gente tem que dizer ali o que tinha que marcar. Esse estudo diário e essas reuniões pré-competição sempre ajudaram muito. Antigamente eram feitas aqui no Rio, né, na casa lá do tio Álvaro, mestre Álvaro Mansur, começou lá e aí agora é uma constante, né? Sempre antes dos campeonatos grandes, falando de IBJJF. E, cara, quais são um dos principais erros assim que você vê os árbitros iniciantes hoje em dia? Eu vejo eles errando muito falta de controle emocional também. Eu acho que bastante coisa se resume a isso, né, cara? Tem a ver com isso, porque os erros técnicos acontecem, mas são mais fáceis, assim, não são pontuais, sabe? Os erros técnicos não tem como dizer um erro que acontece direto, assim, né? E acontece um aqui, um ali, mas a maioria é porque eles perdem o controle, ficam nervosos com alguma luta. Se tiver um professor mais gabaritado ali, mais antigo, com uma voz mais ativa, que eles sabem gritando. O mais vejo erro acontecendo é por conta disso. Por não conseguir manter esse controle ali emocional e acabar ficando nervoso e não tendo um julgamento correto ali na hora. É difícil, eu não sei, eu não acompanho muito os campeonatos no Brasil faz tempo, realmente eu não sei, alguma das vezes que eu vejo aqui nos Estados Unidos, algum dos Opens, porque é difícil, né, cara? Não tem tanto árbitro espalhado pelos Estados Unidos, então eles fazem às vezes um cursinho em cima da hora na noite anterior, e aí vai uma galera arbitrar que, né, ainda não tá, mas eu entendo que ao mesmo tempo, porque eu sou promotor de evento também, então eu tenho que trazer árbitro de fora do estado, porque eu não tenho aqui árbitro suficiente, e às vezes eu boto como estagiário, e tem vezes que é aquele estagiário que dá para investir, e tem estagiário que, cara, eu não convido nem de volta, porque, tipo assim, não adianta, não vai ser uma parada de 1, 2 anos, não, Não o serve para cara, aquilo, né? porque não só conhecimento, e, cara, faz diferença, ajuda muito, cara, ter uma experiência de competição, tá ligado? Com certeza, com Ajuda certeza. muito. E dá pra ver que eu falei assim, meu irmão, não tem como. Pô, muito obrigado, cara, valeu, mas não tem como. É complicado. Isso acontece em todos os lugares, né? Aqui a gente acaba tendo mais árbitros porque tem muita... até acho que mais pessoas interessadas nisso também. Mas isso acontece também em vários lugares. Com certeza o cara que competiu bastante tem uma experiência, uma bagagem melhor para trazer, né? E o cara se manter ativo, né? Tem muita gente que dá um tempo nos treinos, né? Dá um tempo de treinar e não dá. O árbitro tem que estar treinando. Isso é essencial. Se ele não está treinando, ele perde o tempo, ele não sabe o que está acontecendo ali na hora e não consegue analisar direito a situação, não. Uma coisa que eu reparo também muito no caso, no conhecimento de jiu-jitsu do árbitro, às vezes quando fala parou, assim, tá saindo da área, vai voltar na mesma posição,
Eu sempre ensino para os meus alunos a importância da consciência de posição. Aonde está a mão? Aonde está aqui? Tá aqui. Então, tem árbitro que, tipo assim, parou, olha, vai fazer assim, ó, volta no meio, completamente diferente, né? Porque Já não é, teve esse momento para parar e analisar a situação. já é muito difícil voltar, é praticamente impossível voltar no meio na posição igual. Praticamente impossível. A gente faz o máximo para voltar o mais próximo possível, né? Tanto até que, assim, a orientação é para a gente parar a luta o mínimo possível, né, cara? Que é para não quebrar quebrar ali o ritmo, a força dos atletas, a energia que os atletas estão empregando ali. Para quando tem que parar mesmo, e tem uma situação na área de segurança que dá para voltar a luta na posição, a gente para. Mas é a obrigação do árbitro estar ali em cima, né? Até para passar essa credibilidade. Quando o árbitro faz isso, ele já começa a ser mal visto, já não tem jeito. Já passa em segurança. O lance todo é em cima da segurança. Às vezes eu até exagero nas ações, né? Como eu falei em relação desse exemplo do Tarsis, eu fiquei em cima mesmo, para mostrar que eu estava em cima do lance e eu tinha certeza que eu estava fazendo. Tento fazer isso na maior parte das vezes para poder passar segurança para os atletas, né? Se não acontece uma situação dessa aí, já começa a marcar o árbitro daí e já começa mais reclamações, vira uma bola de neve, cara, em cima. Para recuperar depois é bem difícil. É. E o Oswaldo perguntou aqui qual característica do coach que os árbitros menos gostam? É o coach que fica na... Tipo, o cara raspou, o atleta raspou, aí tu tá ali contando, né? 1, 2, aí o coach, ô juiz, são 2. Porra, cara que fica narrando a luta. Pra mim é o pior, cara. O cara que quer ficar narrando a luta pra você ali, que aí muitas vezes fala coisas que não tem que ser marcadas. Esse pra mim é o pior. O narrador. Deixa eu ver aqui. O Fábio está perguntando. Deco, acredito que você esteja na sua 5ª geração de alunos. Você pode falar cada um que mais te marcou? É difícil, né, cara? Assim, até para não ser injusto. O que eu acho mais legal, assim, eu não tenho um histórico de alunos competidores, né? Eu até tenho até agora uma galera mais interessada, mas não tenho um histórico de grandes competidores. Eu acredito muito que pela característica do bairro ali, cara, que eu dou aula, né? Entra uma molecada muito boa, com 16, 17 anos, está voando, mas aí é um bairro de classe média e normalmente tem que fazer faculdade. Os pais botam essa condição, ou tem que assumir um negócio da família, ou tá num concurso, sabe? É uma outra perspectiva. Dificilmente eu tenho alunos que têm a perspectiva de viver do jiu-jitsu. Atualmente eu até tenho, que a gente estava num ritmo até bom, mas antes dessa geração eu não tinha assim, alunos com as não, vou viver do jiu-jitsu. Eu tive diversos alunos com resultados bons, principalmente nas faixas coloridas, mas conforme foram ficando graduados, assim, foram tendo que sair para estudar, e aí mudavam o foco e o foco já não era mais o jiu-jitsu. Mas o legal é que assim, o treino na minha academia sempre foi muito duro, muito bom. E isso sempre me ajudou a mim, né, a manter os resultados nas competições mesmo depois de Master. É legal isso, que assim, é um treino bem reconhecido. A galera chega lá na academia, é um treino bem duro. Para qualquer um que chegue, né? Independente de ser competidor ou não. Mas meus atletas em si não são competidores, não tem muito esse perfil de competição. E, cara, olhando a regra da IBJJF, agora só uma opinião do André como árbitro, como praticante. Qual, se você pudesse, de repente, ajustar alguma coisa na regra, ou de repente adicionar, o que você acha que seria válido? Alguma coisa que você gostaria de ver? Eu acho que poderia ter um rigor maior em cima do double pull. Eu acho que a situação eu acho que marcar 2 pontos para subida eu acho legal. Eu acho que a punição, o tempo podia ser menor para marcar ali, para eles ficarem ali naquela decisão ali de quem sobe ou não. Eu acho essa uma situação que poderia mudar para dar mais dinamismo ali, né? E não ficar esse jogo que não é tão atrativo para a galera que assiste.
E acho que Tem organização que já faz isso no Brasil. tem algumas, no Brasil e fora do Brasil também. Uhum. E funciona Eu legal. funciona. É bom, Funciona o legal. cara se inscreveu no campeonato já sabe que essa é a regra. Se ele não gostar, não Isso, é. isso. Tem bastante gente que reclama, né? Essa federação que eu sou coordenador, ela inclusive começou nos Estados Unidos, que é a Sport Jiu-Jitsu International Federation. Tem Uhum. até faz um mundial também na Califórnia, que é bem legal, uma estrutura bem grande. Tem premiação em dinheiro, vários atletas do lutando, atletas do mundo todo. E o Oswaldo até escreveu aí, para mim não faz sentido nenhum a vantagem da meia guarda. Eu sempre fiz meia guarda, minha vida toda, sempre fui atleta que fez meia guarda. E eu acho que a vantagem da meia guarda é desconsiderar um estilo de luta que há muitos anos tem atletas duríssimos, bem-sucedidos nesse estilo. Eu acho que a vantagem da meia guarda tinha que acabar. Essa é uma mudança. Eu conversei com o Rico esse ano e ele me falou que era uma coisa que estava sendo muito falada com relação a isso, porque... Sempre foi, né, falada essa, não tem jeito. Mas essa, eu acho que está chegando mais perto de realmente tirar. Também acho. É porque eu acho que, na verdade, agora, até essa galera nova que está chegando, o Ricardo faz parte disso aí, eles estão bastante focados nessa parte do estudo da regra, né, cara? Assim, montaram uma equipe bem legal e estão trabalhando em cima disso. E aí tem resultados. Tem coisas que eu não concordo, mas que os caras estão trabalhando e estudando em cima da regra é inegável. E é bem legal isso aí pro esporte. Porque a gente para pensar, né? Você pega uma vantagem por quase ter conseguido alguma coisa, né? Pois é. E então ali você está na meia, você não chegou na lateral do cara para receber, né? O cara virou de 4, o que for, não. Ainda está na meia. Então realmente é uma coisa interessante assim de se mudar. E ia mudar muito, né? Ia mudar isso. muito. E a galera assim fala assim, tem que ter o domínio. Mas eu, por exemplo, sou um cara que eu preciso que o cara tenha o domínio para eu poder raspar ele. O cara que fica lá atrás é muito mais difícil para eu raspar. Quando o cara vem para cima e acha que tá bem, é quando eu fico melhor para eu raspar. Também tem uma vantagem que é do joelho na barriga, que eu também não concordo. O cara tá de joelho no chão, ele bota um joelho na barriga, ele tem direito a uma vantagem também. Essa vantagem também eu não concordo. Para mim tinha que ser um quase joelho na barriga. Um joelho na barriga contra o joelho no chão não é um quase joelho na barriga. Mas é bem parecida com essa situação da meia guarda também. Interessante. Cara, uma questão, eu já até conversei também. Você acha que seria válido, na pegada nas costas, que até hoje continua o mesmo, você tem que botar o pé certinho ali, os ganchos, né? Uhum. O que você acha? Porque se a ideia é controlar as costas, mas se você estiver controlando com o cadeado, aquele triângulo do lado, ou se você estiver controlando as costas com o pé cruzado, para falar, pô, não, mas o cara pode... Não interessa, de controle das costas. Você acha que seria válido começar a interpretar um pouco mais essa pegada de costas? Olha, Gustavo, eu acho até que sim, tá? Mas assim, essa outra federação que eu sou coordenador, contra os 4 pontos nas costas com triângulo fechado, com pé cruzado, com cadeado. E o ponto se dá justamente por isso, que é o controle das costas. Mas eu sou tão treinado, assim, acho que é treinada a palavra, em justificar cada regra, porque, por exemplo, tem muita gente, eu arbitro bastante BJJF e sou coordenador da outra federação, mas muita gente me pergunta BJJF, até muito mais do que a outra, e eu tenho que justificar a outra. Então eu foco sempre nos conceitos que cada federação apresenta. Exato, né? E acostumei com isso, sabe? E é muito aquilo que você falou, eu acho, se eu pensasse em forma de controle, beleza, acho que tinha que ser. Mas se eu pensar no que eu já estou acostumado a explicar para todo mundo, acho que pode seguir do jeito que está, entendeu? Mas assim, se for pensar, o cara quando monta, ele pode estar com o pé cruzado lá embaixo. Por exemplo, imagina ele raspou e montou, né? Ele não precisa descruzar o pé para ganhar os 4 pontos ali na montada, ele por cima. Por que nas costas ele não pode ganhar, né, com o pé cruzado? É uma coisa a se pensar. Com certeza. E acho que esses questionamentos que são interessantes de não falar muda, mas não, sim. Só trazer a conversa, tipo assim, faz sentido, vai confundir mais do que ajudar. Então acho que é válido
essa reflexão. Mas isso é feito, Ah, Gustavo. Isso, que bom, isso tem sido que feito para bom. essa galera que eu falei. E é bem legal, inclusive, nesse sentido. Por mais que nunca vai ser 100%, né? Sempre vai ter alguém para discordar, mas esse trabalho vem sendo feito e muito bem feito. Cara, eu acho legal, assim, a gente vem de uma época que, porra, a arbitragem não tinha arbitragem profissional. Era, pô, quem tá aí, entra aí, O Del fala tatu, bastante disso, né? aquela coisa bandeirada, aquelas coisas todas. E então ver a evolução é muito legal. Então, às vezes, algumas pessoas da nova geração, eles não têm ideia, tipo assim, cara, você não sabe o como tá melhor. Você não tem É ideia. verdade. O cara já chegou assim, ó, porra, Já tá tem A, tem pronto para lateral. ele. Ou o cara já chegou a primeira, ele não treina tanto tempo, mas ele treinou o suficiente para chegou no momento, pô, árbitro de mundial tem terno, cara, não sei o quê, árbitro. Cara, não existia isso. Então acho que de repente a galera da antiga de repente valoriza um pouco, entende um pouco melhor isso, né? Verdade, com certeza. Quem conseguiu acompanhar mais essas mudanças aí, vê o quanto profissionalizou aí. Principalmente depois do trabalho do Álvaro Mansur na IBJJF. Ele foi um cara que marcou bastante aí esse divisor aí. Legal. E quem são os teus, não sei se você quer mencionar ou não, mas um dos seus árbitros favoritos, assim, que você gosta de trabalhar junto e gosta tudo, tecnicamente, o cara emocionalmente, como ele segura a luta, isso tudo, no geral, teus árbitros favoritos aí. Cara, até pouco tempo atrás, o Serginho da Jeff Team estava bastante envolvido com a arbitragem. Ele era um cara que eu gostava bastante do trabalho dele. Depois ele acabou afastando. No último Mundial, por exemplo, ele optou por ficar com a equipe do lado de fora. Atualmente eu gosto muito de trabalhar com o Sancler, porque a gente tem bastante identificação fora do tatame, né? E, e, isso leva para dentro, não tem jeito, é cumplicidade, né? Eu gosto bastante de trabalhar dentro do tatame da área com o Espantalho. Achei ele um árbitro muito bom. Tem as coisas que a gente questiona dele fora da área, mas dentro da área ele é muito bom. Acho o Ricardo muito bom também, mas acho que o Ricardo carrega muito do... O Ricardo conhece muito jiu-jitsu, né, cara? O conhecimento técnico dele é muito grande e aí ajuda bastante ele, fora um emocional dele que é bem forte, né, para isso, é imponente. Acho legal também, bom, acho um trabalho bom também. Aquele cara que não tem medo da arbitragem ali, né? Uhum. Cara, tem algum, não sei se você vai lembrar de cabeça, mas algum fato interessante, alguma resenha de alguma luta, alguma coisa, um fato de repente engraçado aconteceu, né, nessas Cara, histórias teve aí? uma luta. A história de arbitragem a gente tem muitas, né, cara? Muitas viagens. Imagino, A imagino. gente tá viajando junto o tempo todo, né, cara? Pra fora do país, daqui no Brasil, toda hora a gente vai em São Paulo e volta. Aí teve um fato curioso, cara, que foi comigo e com o Marola, cara, lá em São Paulo, arbitrando o CBJJE, um absoluto. Aquela luta que o Ebert brigou, cara. Eu era o central e o Marola era o coordenador de arbitragem, tava do lado de fora, né? E aí o Ebert estava lutando contra o Soneca, né? O Soneca lá de Manaus. Eu Não acho que lembro, eu não sei se eu vi essa parada, eu não não sei. lembro o nome. Essa luta tem na internet, se eu não me Tá. engano. Ou tinha até pouco tempo atrás. E, e depois me falaram que esse Soneca tinha sido o primeiro professor dele lá no projeto social. E aí eles estavam lutando absoluto, o Ebert já super pesado, esse Soneca pena. E o Soneca puxa pra guarda e o Ebert faz aquelas grosserias dele, né? Que normal, ele não sei nem como é que tá agora, mas sempre fez, né? Ele, tipo, vai estourar uma pegada aqui, ele cola o peito pertinho, estoura e deixa a mão esbarrar no rosto. O cara tá com a pegada aqui na bola, ele vem e bate, mas ao invés de bater na mão, bate perto do cotovelo. E eu olhando, arbitrando, mas não teve como fazer, não tinha como... É uma situação que a gente sabe que é uma grosseria, pode achar que é uma grosseria até proposital, mas não tem o que fazer.
a princípio para assim, para punir, porque se marcar agressão é desclassificação. Chega bem próximo do limite, mas só fica ali na tensão o tempo todo para, se precisar, tomar atitude. E eu vendo o Soneca, pô, toda hora me olhava, né? O Herbert fazendo uma grosseria dessa, ele me olhava. Cara, em determinado momento o Soneca consegue sair de baixo com a perna do Herbert, aqui raspando, e bate embaixo, o Herbert cai, levanta e pá. Daqui a pouco o Herbert consegue, na grosseria, tirar, bota o Soneca para baixo de novo, e quando cai, larga uma cotovelada na cara, assim. Nossa. E aí eu vi, aí beleza, aí eu parou, dei o comando na hora, mandei parar, ia marcar a desclassificação, aí o Soneca ficou aqui no chão, ó, pô, cara, me deu uma cotovelada, cara, não sei o quê. Eu falei, pô, vamos, cara, levanta, arruma o kimono. Não vou falar pro cara assim, ó, bem, vou desclassificar ele, não posso fazer isso, né? Eu tinha que marcar o que tinha que marcar, mandei levantar, amarrar o kimono, que eu ia desclassificar ele. E o Herbert, assim, pra mim, ó, ele tava me dando soco na cara o tempo todo, não sei o quê, querendo já justificar, sabia que eu tinha visto, não só eu, todo mundo viu, né? Querendo justificar, e o Soneca no chão aqui, né? Boladão, botando a mão assim, vendo que tava sangrando, aí o Herbert vai e passa atrás de mim assim, pra amarrar a faixa, olhando pra ele assim, né? E o Soneca aí fala alguma coisa, um xinga o outro, e o Soneca vai e parte pra cima do Herbert. E aí pra sair na mão. E aí eu não tenho o que fazer, né? Aí eu desclassifico os dois, porque aí foi a agressão dos dois, os dois brigaram. E aí a gente conseguimos separar. Tá, porra. Conseguimos separar, desclassifiquei os dois, mandei pra sair. Aí, saindo, começaram a se xingar aqui na beira do tatame, o Marola aqui no meio. Aí, eu acho que o Soneca tacou um tênis no Herbert, o Herbert veio partindo pra cima dele, o Marola deu uma guindada nele, igual de futebol americano, deu um taco nele, caiu por cima. E aqui segurando, Herbert, para, Herbert. Aí a gente tudo em cima do Herbert aqui, segurando o Herbert. Aqui assim, ó, botou a mão na cabeça assim, ó. Ele vai quebrar meu pé, cara. Ele vai quebrar meu pé, ele vai quebrar meu pé. Quando a gente olha, tá o Soneca lá no pé dele, arrochando o pé dele. Foi brabo, aí a gente tirou, aí separou os caras. Que loucura, bro. Foi brabo, cara, brabo. Caraca, foi bem curioso. Mas é uma parada, assim, que eu acho bem legal, falando da credibilidade, né, cara? Eu nunca tive nenhum problema com o Herbert. Sempre me respeitou, normal, sempre me respeitou. E graças a Deus, sempre respeitei ele também, não tem por que desrespeitar ele. Mas nunca tive problema nenhum com ele. O Fábio falando, melhor foi o Marola. O Marola deu igual o futebol americano mesmo, deu uma cinturada, bluff, derrubou, caiu em cima com tudo. Cara, que loucura. Cara, o Deco, a gente tá chegando aqui no final da live. E, pô, irmão, o que você acha uma das maiores lições que a competição te ensinou pra tua vida? Você falou, né, até mesmo como você tem calma para as situações da vida, né, do dia a dia. E se você quiser ir até expandir mais nisso, mas qual você vê uma das maiores lições da competição? Eu acho que a competição prepara para a vida, né? Eu acho importante isso. Eu tenho relatos de vários alunos, por exemplo, aluno que conseguiu passar em concurso público depois que eu estimulei ele a competir. Eu não forço ninguém a competir, mas estimulo. Justamente porque na competição a gente não consegue retratar isso na academia. A competição ela traz um misto de emoções que só o ambiente competitivo tem aquilo ali. E no jiu-jitsu a gente tem isso muito acentuado por ser uma luta, por ser um contra um ali o tempo todo. Eu acho fundamental, assim, cara. É um conjunto de emoções que se tem ali que te prepara para a vida. O cara que sente nervosismo e consegue superar aquilo ali entrando para lutar, ele consegue ter um desempenho na vida dele em várias outras situações bem melhor. Então, eu situação acho sob pressão, né? Isso aí, todo mundo devia experimentar a competição. Galera que nunca lutou tem que experimentar isso aí. Pra mim, é a melhor sensação que tem. Muito legal. Irmão, brigadão pelo teu tempo aí, parabéns pelo trabalho com a arbitragem, tá ensinando a galera também com o simpósio. Então, muito legal mesmo, cara. Pô, agradeço a oportunidade aí, acompanho seu trabalho já há anos, já acompanhava quando a gente tinha chance de treinar juntos e agora de longe também, sempre sou um fã aí do teu trabalho, agradeço pelo convite, foi bom aqui compartilhar um pouquinho das histórias aqui com a galera e contigo aí. Boa, valeu galera, boa noite, tamo junto. Luz. Ouça! Valeu, Dé.